Fala pessoal, tudo certinho com vocês? Aqui quem fala é o professor Matheus e hoje vamos à questão 40 do vestibular da URGS do ano de 2020. Bom pessoal, então vamos lá, eu vou ler aqui com você a questão. A questão traz o seguinte, olha só. A figura a seguir é formada de lados P1, P2, P2, P3, P3, P4 e assim sucessivamente. A construção é tal que os pontos P1, P2, P3, B são colineares e as bases dos quadrados têm medidas P1, P2, esse comprimento aqui, P1, P2 é 1, P2, P3 é 1 meio, P3, P4 é 1 quarto e assim sucessivamente, tá certo? O ponto A é vértice do quadrado de lado P1, P2, como representado na figura. A medida do segmento AB é... Então, pessoal, a gente quer saber esta medida aqui, tá certo? Eu vou pegar a canetinha aqui. Opa. Dando spoiler ali para vocês. Olha só, a gente quer saber essa medida aqui, tá? AB. Então, repara comigo, pessoal. O tamanho do segmento P1B, ele pode ser determinado por uma soma de uma progressão geométrica, cuja razão, pessoal, é 1 meio. Vocês concordam comigo? Olha só. P1, P2 é 1. Daí depois de P2 para P3 virou 1 meio. Daí depois virou 1 quarto. Então, cada termo é obtido pelo anterior multiplicando por 1 meio. Tá certo? Então, olha só. Vem comigo. A gente pode concluir o quê, né? O primeiro termo é 1, que é aquele segmento P1B. O segundo termo é 1 vezes 1 meio, tá certo? O terceiro termo vai ser o quê? Vai ser 1 vezes 1 meio vezes 1 meio. E o que vai ser o nosso quarto termo? O nosso enésimo termo, pessoal, vai ser 1 vezes 1 meio elevado na n menos 1. Por que aqui é n menos 1, né, pessoal? Repara que quando a gente tinha, no terceiro termo, a gente tinha multiplicado por 2 vezes a razão. Quando a gente tinha o segundo termo, a gente multiplicou por uma vez a razão. E quando a gente está no enésimo termo, então a gente vai multiplicar n menos 1 vezes a razão. Então, ao somar os termos dessa PG infinita, da PG finita, repara bem, olha só, eu só quero concluir com vocês aqui o que é a soma da PG finita primeiro. Ali a gente está falando de uma PG infinita, mas já chegamos lá. A gente vai ter o que, pessoal? A gente vai obter, a gente somou o primeiro termo, o segundo termo é A1 vezes Q. O que é o outro termo, né? O terceiro termo é 1 vezes Q ao quadrado. E assim sucessivamente, tá certo? Até A1 vezes Q n menos 1. Que é o que aconteceu, ó. No segundo termo a gente tem A1 vezes Q. Né? Esse 1 aqui é o A1. O segundo aqui é o que? É a mesma coisa que A1, é o A1, né? Vezes o Q elevado ao quadrado. E assim vai indo, tá certo? Então, se a gente multiplicar por Q, pessoal, dos dois lados dessa minha igualdade, o que a gente vai obter? Sn vezes Q, né? Eu multipliquei deste lado aqui e deste lado aqui, do lado esquerdo e do lado direito, para não ter a igualdade. Então, a gente vai obter A1 vezes Q mais A1 vezes Q ao quadrado mais A1 vezes Q ao cubo, até chegar no último, que é A1 mais vezes Q na N. Agora repara o seguinte, pessoal, se a gente subtrair esta segunda equação esta primeira equação da segunda, o que a gente vai obter? Sn menos Snq. E repara que, olha só, quando a gente subtraiu essa dessa, o que vai sobrar? Esse menos esse vai embora. Esse menos esse vai embora. Esse cancela com o terceiro de lá. Esse aqui, o n-1, cancela com o n-1 daqui. Então, repara que os únicos termos que sobraram é o A1 e o A1 vezes Q na N. Tá aqui, né? A1 menos A1 vezes Q na N. Então, repara, pessoal, que o Sn aqui, ele aparece aqui. Eu posso colocar em evidência. A mesma coisa com o A1, ele aparece aqui e aparece aqui. Colocando em evidência, o que a gente vai ficar? A gente vai ficar com Sn é igual a 1 vezes 1 menos Q na N.
E aqui repara, pessoal, que aqui desse lado esquerdo, o que a gente obtém, né? A gente obtém Sn, que multiplica o quê? Multiplica 1 menos Q, tá certo? Desse lado esquerdo. Então, esse 1 menos Q aqui está multiplicando, né? A historinha do dividir dos dois lados. Então, o Sn vai ser o quê? Vai ser o A1 vezes 1 menos Q na N. Tudo isso dividido por 1 menos Q. Esta, pessoal, seria a fórmula da soma da PG finita. Só que o que a gente quer é da PG infinita. Então, como é que a gente obtém, né, pessoal? A gente obtém a partir dessa, olha só. Se o meu n for muito grande e a minha razão, que é o nosso caso, está entre 0 e 1, repara que se a gente pegar 1 meio e levar ao quadrado, isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar 1 quarto, tá certo? Se eu pegar 1 meio e elevar ao cubo, vai dar o quê? Vai dar 1 meio ao cubo, vai dar 1 oitavo. E cada vez vai diminuindo mais esse número, tá certo? Então, na medida que n cresce, isso aqui tende a zero, vai para zero. Fica muito pequeno. Então, o S infinito, a gente usa essa notação aqui da soma infinita da PG, é o que? É o A1 menos 1. 1 menos Q. Por que isso, pessoal? Repara comigo, olha só. Vamos voltar um pouquinho. Ignora esses riscos aqui, tá? A nossa razão está entre 0 e 1, tá? Então, quando o meu n cresce, tem uma potência Q na n. Então, isso aqui tende para zero, olha só. Isso aqui vai para zero na medida que o n ficar muito grande. Então, o que sobra vai ser o A1 vezes 1, que vai dar o próprio A1, tá certo? Então, por isso, a soma da PG infinita, S infinito, é igual a 1 dividido por 1 menos Q, tá certo? Então, agora a gente pode descobrir quanto que mede esse segmento P1B. Esse segmento P1B, que é a soma da PG infinita, vai ser o quê? Vai ser 1 menos a razão. A razão é 1 meio. Aqui tu tem 1 menos o meio, é 1 meio. E o que a gente faz aqui, pessoal? Divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Conservei a primeira, multipliquei pelo inverso da segunda. O inverso de 1 meio é 2 sobre 1. E fazendo esse produto aqui, né, dá 2. Tá certo? Só que a gente não quer, pessoal. Aquele P1B, olha só, vamos voltar lá na figura. O P1B, ele é só o comprimento, não é o que a gente quer o AB, tá certo? Olha só, vamos voltar aqui. P1B é esse comprimento aqui, ó. P1B. Isso aqui é 2. A gente quer esse comprimento de A até B. Muitas pessoas nessa questão marcaram, é AD. Não, né, pessoal? P1B é só esse comprimento aqui. Mas a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras. Ó, repara comigo, isso aqui mede quanto, AP1? Mede 1, porque esse aqui é um quadrado de lado 1. Então eu tenho esse triângulo retângulo aqui, ó. Olha só, vamos voltar agora. Eu tenho este triângulo retângulo bonitinho aqui, ó. P1B, que mede 2, que a gente acabou de descobrir. Esse aqui mede 1. E esse aqui é o meu segmento AB, né? Que é o que a gente quer descobrir. Então, olha só. Aplicando o teorema de Pitágoras, o que a gente obtém? É a soma dos quadrados do cateto igual ao quadrado da hipotenusa. Tá certo? Então, AP1 ao quadrado, que é esse comprimento aqui, que é 1, mais P1B ao quadrado, que é o que a gente descobriu, que é a soma da PG infinita, que é 2, igual a nossa hipotenusa, que é o nosso ângulo de 90 graus, né? E aqui o AB é a minha hipotenusa. Então, agora substituindo, né? 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado igual a AB. 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4. Tcharam! Como a gente está falando de uma medida, AB, né, é a raiz quadrada de 5. Positivo, né? Porque AB é uma medida, né? Positivo, então. Portanto, pessoal, a alternativa correta é a letra E. Muito obrigado pela atenção. Espero que tenha ajudado vocês.
Até uma próxima. Forte abraço. Se cuidem.